Vamos orar então. Eu queria te convidar aí onde você está, para você fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor por esse dia, agradecer ao Senhor por esse momento, por esse tempo, por esse novo tempo que Ele está dando para cada um de nós. Eu creio que esta é uma nova fase na vida de cada um. Então, eu quero te convidar nessa noite a você orar, entregando esse momento na presença do Senhor, que o Espírito Santo venha ministrar em cada coração de uma maneira especial, de uma maneira única nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Nós queremos te louvar, nós queremos te glorificar, ó Deus, pela tua presença aqui nesse lugar. Nós queremos, Espírito Santo, te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo na vida de cada um dos meus irmãos aqui presente. A minha oração, ó Deus, é para que o Senhor visite a vida de cada um nessa noite com graça, com bondade, com misericórdia. E nós oramos, ó Pai, para que a tua palavra, Pai, entre no nosso coração, que nós venhamos ter um entendimento claro daquilo que é o batismo. Senhor, o que significa esse novo tempo na vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e declarar, Pai, que tudo que será feito, tudo que faremos, tudo que eles decidiram no coração deles fazer, é para a honra e glória do teu santo nome, porque nós reconhecemos que o Senhor é o único. Então, Espírito Santo, toma este lugar, toma a vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Acredito que já estão todos aqui, pelo que eu estou olhando aqui na lista. Tem mais duas aqui presentes também. Estamos muito felizes e, assim, realmente muito gratos a Deus por esse novo tempo aqui na CN Alphaville. Vocês são aqueles que estão fazendo história, porque vocês são os primeiros a serem batizados, né? Que serão batizados. Vocês são os primeiros frutos dessa grande obra que nós cremos que o Espírito Santo está fazendo aqui nesse lugar. Isso é o resultado daquilo que Deus está fazendo aqui na CN Alphaville. Com tão pouco tempo, com 5 meses e meio, já temos aí, acho que 15 pessoas ou 16 pessoas que vão estar batizando. E nós queremos, nessa noite, dar ao Senhor toda a honra e toda a glória, todo louvor, por vocês serem esses primeiros frutos. E quando nós contarmos a história, né, da CN Alphaville daqui a alguns anos, vamos contar também a história daqueles que foram os primeiros a serem batizados. E eu já quero profetizar e declarar sobre a sua vida, sabe? A vida de cada um de vocês que decidiram passar por esse batismo, de estar nesse tempo construindo essa história. Eu quero declarar que você vai crescer muito, que vocês vão romper, que vocês vão alcançar os lugares que Deus tem para vocês. Amém? E nós queremos nessa noite falar um pouco sobre o que é o batismo. O que é o batismo nas águas? Por que nós fazemos isso? Como que o batismo deve ser ministrado? Para quem? Né? Quando? E eu quero ensinar para vocês aqui, brevemente, sobre o que é o batismo, o que é esse momento na vida de um cristão, daquele que aceita, que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. O batismo, ele é uma ordenança, foi algo que Jesus ordenou aos seus discípulos. Lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, tem essa passagem onde Jesus diz o seguinte, se você puder acompanhar, se você tiver aí com a sua Bíblia, puder nos acompanhar, diz assim, ide, portanto, ide, está no imperativo, não é isso? No imperativo, ide, não é para ir depois, não é no passado, é ide, é algo para se fazer agora. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então, é uma afirmação, algo que Jesus mandou, ele orientou, ele disse aos discípulos para que os discípulos estivessem fazendo. E isso é o que está acontecendo hoje, né, na vida de cada um de vocês.
É um passo que vocês deram, vocês ouviram o chamado do Senhor, vocês já têm um tempo, alguns já têm um tempo aí de caminhada na presença de Deus, que já têm crescido na fé, outros aceitaram a Jesus agora, tomaram essa decisão agora, mas vocês já estão sendo ensinados, conforme diz na palavra. O batismo, ele é também um selo da fé. Sabe aquele selo, sabe aquelas cartas de antigamente que nós íamos no correio e colocávamos aquele selo e ali tinha algo dentro daquelas cartas, sabe? É isso que o batismo representa na sua vida. O batismo, ele é esse selo da fé que Deus já colocou dentro de você, essa porção de fé que está dentro de você e que está crescendo. O batismo deve ser visto como o quê? Como um selo da justiça que vem pela fé. Você já foi justificado. Você não será justificado, você já foi justificado. E no momento em que você batiza, é um selo que Deus está testificando, essa justiça que já foi feita na sua vida. E, evidentemente, deve seguir a fé, como determinam as palavras finais de Jesus, que se encontram registradas no Evangelho de Marcos. Olha o que diz aqui no Evangelho de Marcos. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha que palavra interessante. Esta é a razão porque não batizamos e nem tampouco validamos o batismo de crianças. É necessário crer primeiro e então ser batizado. Será que você entende isso? Não tem como batizarmos uma criança, um bebê, uma criança que ainda não tem como decidir se ela crê ou não. Uma criança que ainda não tem esse entendimento, ela não pode decidir se ela se arrepende dos seus pecados ou não. Nós batizamos, por quê? Porque está aqui em Marcos capítulo 16, versículo 15. Quem crer, primeiro tem que crer, depois que crer que Jesus é o Salvador, que Jesus veio ao mundo, que Jesus morreu na cruz, que Jesus é o único que pode nos salvar dos nossos pecados. Depois que nós cremos, nós tomamos a decisão de sermos batizados. Obedecemos o princípio bíblico de consagrar os filhos ao Senhor, mas só os batizamos depois que puderem crer e confessar a sua fé. Então, se não há uma confissão, não tem como essa pessoa ser batizada. Eu acredito que todos vocês aqui já fizeram essa confissão de fé. Sabe essa confissão de declarar com a sua boca? Saiu aí, Júnior? O que aconteceu? Não, deixa eu lá. Eu tô... Você tá me... Vai pra lá. Tá. Perdi aqui. Confissão de fé. É porque o meu marido tá mexendo aqui, gente, aí eu tô me desconcentrando. Mas vamos lá, vamos continuar. E o que é o batismo? O batismo é a circuncisão do coração. Na velha aliança, o povo de Israel era uma maneira em que Deus instituiu para que o povo de Israel declarasse a aliança que eles tinham com Deus. A aliança que eles tinham com Deus era através da circuncisão. Os homens, eles eram circuncidados. Para que, através da circuncisão, todos os que olhassem para aquele povo entendessem que, por causa da circuncisão, eles eram o povo separado de Deus. E hoje, nós não praticamos mais a circuncisão, mas a Bíblia diz que agora é feita a circuncisão do coração. No Velho Testamento, os judeus tinham como selo de sua fé a circuncisão. No Novo Testamento, a circuncisão foi suprimida, sendo vista simbolicamente no batismo. Olha só o que diz aqui em Colossenses, no capítulo 2, versículo 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne,
que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Olha só que interessante. Hoje esta circuncisão acontece onde? No nosso coração. Romanos 2, 28, 29. E Paulo a relaciona com o batismo. Olha que coisa interessante. O batismo não salva, mas acompanha a salvação. Então, talvez alguém possa questionar e perguntar assim, então, eu sou salvo, eu aceito a Jesus, mas eu sou salvo depois que eu me batizo? Não. O batismo não é para salvação. O batismo é uma demonstração da aliança que nós temos com Jesus, com Cristo, com a igreja. Vamos lá, imagina o seguinte, você namora com alguém. Enquanto você está namorando, o compromisso, ele, vamos dizer assim, não é que ele não é sério, mas ele é algo que necessita de algo mais para mostrar que é um compromisso mais firme, concreto, sólido. Você entende? A aliança que nós fazemos com o nosso cônjuge no momento em que nós nos casamos, essa aliança mostra que eu sou do meu marido e que meu marido é meu. Da mesma forma, é o batismo. Quando eu me batizo, é como se eu estivesse agora concretizando a minha aliança com Jesus. Quando eu batizo, quando eu passo pelas águas do batismo, eu estou declarando que agora a minha vida pertence totalmente a Cristo e que Cristo é totalmente meu. Entende? Então, essa é a representação do batismo. O batismo não salva ninguém. Jesus disse que quem crer e for batizado porque creu, será salvo. E quem não crê, será condenado. Note que ele não disse quem não for batizado será condenado, mas sim quem não crê. Você entendeu? Não é quem não crê, mas quem crê e for batizado. Então é necessário que nós creiamos e que nós confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O batismo segue a fé, que nos leva à salvação. Entendem isso? O batismo ele tem um segmento através da fé, e essa fé nos leva à salvação. O batismo é apenas um selo, uma representação de que agora eu sou totalmente de Cristo e Ele é meu. Que o diga aquele ladrão que foi crucificado com Cristo e a quem Jesus disse que estaria com ele ainda aquele dia no paraíso. Lembra daquela passagem lá de Lucas, no capítulo 23, em que Jesus estava sendo crucificado e do lado dele tinham dois ladrões. Um estava blasfemando contra Jesus, praguejando, dizendo muitas coisas contra Jesus. E o outro, do outro lado, ele estava entendendo que naquela cruz estava o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E aí ele vira para Jesus e diz, pede para Jesus que o Senhor lembrasse dele quando ele entrasse no paraíso. E Jesus diz a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha só que interessante. Ele somente creu. Aquele ladrão, ele apenas creu. Ele não foi batizado. Naquele momento, ele estava prestes a ser morto. E, no entanto, ele creu que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus vira para ele e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O batismo, portanto, não salva, mas nem por isso deixa de ser importante e necessário. Aquele ladrão não tinha condições de passar pelo batismo, mas alguém que crê deve obedecer à ordenança de Cristo e ser batizado. Caso contrário, estará em deliberada desobediência a Deus, o que poderá impedi-lo de entrar para a vida eterna. Imagina, não faz o menor sentido se nós cremos
se nós confessamos a Jesus, se nós estamos declarando que queremos viver para o Senhor, não faz sentido não sermos batizados. É o mesmo, como eu falei sobre a questão do casamento, é o mesmo que eu me comprometer com alguém, essa pessoa me pedir em casamento e eu simplesmente não querer casar com ela, mas eu digo para ela, não, mas eu tenho compromisso com você, eu quero ficar com você, mas eu não quero me casar com você. Então, isso não faz sentido. O batismo, ele representa exatamente isso. Não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, o batismo, ele é uma identificação com Cristo. 1 Pedro 3:21. O batismo tem um significado. Além de ser um testemunho público da nossa fé em Jesus, ele fala algo. Na verdade, é o meio através da qual externamos que tipo de fé temos depositado em Jesus Cristo. Olha que interessante. Quando falamos sobre a fé em Cristo, não nos referimos a crer que ele existe. É mais do que isso. A maioria das pessoas creem que Jesus existe, mas não entendem o que ele faz. São duas coisas completamente diferentes. O que nos salva da perdição eterna e da condenação dos pecados é a obra de Cristo na cruz em nosso lugar. Ao morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque mereceu morrer, pelo contrário, como justo e inocente, ele nos substituiu, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, a fim de que recebêssemos a salvação de Deus. Olha só, Jesus, ele não precisava morrer na cruz, Jesus, ele não precisava ser batizado, mas Jesus, para se identificar conosco, para morrer no nosso lugar, fazendo aquilo que nós não seríamos capazes de fazer, o que Jesus fez? O homem não conseguia manter a santidade da lei. O homem não conseguia se aproximar de Deus porque o pecado havia separado o homem da presença de Deus. Mas Jesus precisou vir a este mundo, morrer na cruz, se identificar conosco, tomar os nossos pecados e fazer aquilo que nós, como seres humanos, não poderíamos fazer. Jesus, ele se tornou 100% homem. Jesus, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Mas mesmo não tendo pecado, se a Bíblia diz que eu tenho que confessar os meus pecados, eu preciso crer e confessar. Não foi isso que João Batista fez quando ele começou a pregar ali naquela região da Judéia, em todos aqueles lugares? Ele não estava dizendo que era para as pessoas crer, que era para as pessoas se arrepender na realidade e serem batizados? João estava declarando e anunciando arrependimento, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Jesus não tinha nenhum pecado para se arrepender. Mas, no entanto, o que Jesus fez? Jesus, ele tomou os nossos pecados sobre si e ele se identificou conosco e ele mostrou exatamente o que o homem precisava fazer. Reconhecer a Deus como Pai, como Senhor, e ser batizado nas águas, declarando que, a partir daquele momento, nós pertenceríamos ao Senhor. E o que eu acho mais interessante é que no momento em que Jesus foi batizado, a Bíblia diz que o céu se abriu e que o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus e ouviu-se a voz de Deus dos céus declarando: este é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. Deus declarou quem era Jesus. Quando nós nos identificamos com Cristo, quando nós entendemos que nós precisamos nos aliançarmos, consolidarmos esta aliança através do batismo, a Bíblia diz que Deus nos afirma como seus filhos, assim como Deus afirmou Jesus como seu filho. Hoje nós não somos mais filhos da desobediência.
Hoje nós não estamos mais separados de Deus, mas por causa do sacrifício de Jesus, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz, nós fomos reconciliados por causa do seu sangue com Deus. E através do batismo, Deus nos afirma como seus filhos. Há dois elementos básicos na fé que nos salva. Dois elementos básicos. Olha só, a identificação e a apropriação. É importante entender cada um deles dentro do simbolismo do batismo. A identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado para que assumíssemos a posição de justiça dele. Você entende isso? Que identificação é essa? É olhar para Jesus e entender, uau, ele morreu pelos meus pecados. Ele tomou sobre si todos os meus pecados. Ele levou na cruz do Calvário. E em troca, eu recebo a justiça dele. O batismo, ele sela essa justiça. Deus nos justificou. O batismo nos sela através disso. Eu me lembro que quando eu me converti, eu fiquei tão, assim, sabe, impressionada de pensar que todos os meus pecados, tudo que eu tinha feito de errado para trás, até aquele momento, eu pensava assim, uau, quer dizer então que eu não vou ser mais julgada por esses pecados? Quer dizer então que esses pecados foram apagados? Porque é exatamente isso que a Bíblia diz, que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, e quando nós entendemos que nós fomos justificados por Ele através da cruz, os nossos pecados, eles são lançados no mar do esquecimento. Uau! Então quer dizer que existe um mar do esquecimento, que eu não sei como é isso, mas Deus pega esses meus pecados e lança no mar do esquecimento. Deus não vai mais se lembrar de nenhum dos seus pecados que você confessou até aqui, sabe? E todas as vezes que nós, agora, por descuido, se cometermos algum pecado, quando nós confessamos, basta confessar, Deus vai pegar esses pecados e novamente lançar no mar do esquecimento. Olha que coisa mais linda, porque lá em 1 João diz o seguinte, que quando eu confesso os meus pecados, Deus é fiel e justo para me purificar de todo pecado. Olha que coisa mais linda. Então é isso que acontece, existe essa identificação. Olha o que está escrito em Colossenses no capítulo 3, versículo 3. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Como que eu morro? Em que momento que eu morro? O batismo, ele representa isso, nós vamos falar um pouquinho aqui mais à frente. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser batizados em água, totalmente imersos. Não é um batismo de aspersão. Sabe o que é um batismo de aspersão? É aquele batismo que só joga um pouquinho de água na cabeça. Não, a Bíblia, ela é clara quanto a isso. O batismo deve ser um batismo onde nós vamos ser totalmente imergidos. Por quê? Porque no momento em que eu desço as águas, está representando a minha identificação com a morte de Jesus. É como se eu estivesse sendo sepultado para o mundo. É como se eu estivesse sendo sepultado para as obras da carne, para a velha natureza. E no momento em que eu me levanto das águas, eu estou ressuscitando nova criatura. E aí a Bíblia diz o seguinte, que quando nós passamos por esse processo, nós passamos a estar assentados nas regiões celestiais e todo o principado e potestade está debaixo dos meus pés. Por quê? Porque nós recebemos a justificação da morte de Jesus na cruz e nós passamos a reinar em autoridade. Nós somos também, nós somos entregues, Deus entrega para nós a autoridade que Jesus recebeu, sabe quando?
quando ele ressuscitou dos mortos, sabe o que a Bíblia diz? Que toda a autoridade foi dada ao Senhor nos céus e na terra. E ele transfere essa autoridade para nós, para mim e para você, através do nome dele. Então, olha que coisa preciosa. Quero que você entenda nessa noite que você aceitou Jesus, que o seu próximo passo agora é o batismo nas águas, e que você entenda o seu lugar, o lugar que você ocupa nas regiões espirituais. Quem você é? Você é filho de Deus. Você é nova criatura. Você nasceu de novo quando você confessou a Jesus. Sabe aquela passagem que Jesus fala para Nicodemos que era necessário nascer de novo? Nascer de novo é esse nascer no espírito. Nós temos um espírito recriado, um espírito reconectado com Deus. Quando nós estamos desconectados, né, de Jesus, as pessoas que ainda não confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, elas estão mortas espiritualmente. E eu quero te dizer que você já não está mais nessa morte espiritual. Você hoje tem vida através, né, da confissão de Jesus como seu Senhor e Salvador. Vou continuando aqui, diz o seguinte: quando Deus nos olha, ou Ele nos vê sozinho em nossos pecados, ou vê através de Jesus Cristo que já pagou o preço por eles. A fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificado com Ele, nos coloca no túmulo, sepultados com Ele, nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus. Que coisa tremenda! Essa fé, queridos, o que é a fé? É essa convicção. A fé, ela não é um sentimento, entenda. A fé não é um sentimento. Você não pode dizer assim, eu estou sentindo fé, eu não estou sentindo. Não, a fé, ela é independente de sentimento. Sabe, você não precisa sentir, você só precisa ter essa convicção. Não, eu estou olhando para a circunstância, parece que nada está acontecendo, mas eu creio. Deus vai fazer cumprir aquilo que ele prometeu na minha vida. Abraão, quando Deus prometeu a ele que ele seria pai de multidões, Abraão já era muito velho, Abraão já era muito avançado em idade. Mas Deus havia feito uma promessa para ele. E Abraão, diante daquelas circunstâncias todas, ele não estava, olhando para a velhice dele, para a incapacidade de não ter filhos. Ele estava olhando e entendendo que Deus havia feito uma promessa. Então, independente do sentimento de Abraão, independente se ele estava sentindo que ele tinha vigor, independente se ele estava sentindo, olhando para si e pensando assim, mas eu não sou jovem, Abraão estava crendo mesmo contra a esperança. Então, ele não estava sentindo esperança, ele não estava, você entende? Então, a fé é isso. E essa fé, ela nos coloca nesse lugar com Jesus. Onde? Na cruz. Crucificados com ele. Nos coloca no túmulo. Aquele túmulo que Jesus experimentou por 3 dias. Nós estamos sepultados com ele e nos coloca ainda vitoriosos no céu com Cristo. E quando nós vemos nele, quando nós nos vemos nele, entendemos o sacrifício vicário do Filho de Deus, que passamos a ter o direito ao que Cristo fez. Esta é a hora do segundo passo, da apropriação. O que seria essa apropriação? A apropriação é o aspecto da fé que torna meu aquilo que já vi realizado em Jesus. É quando entendemos que não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça, mediante a fé e nos apropriamos disso. Olha só o que Paulo escreveu lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, 12. Toma posse da vida eterna. Então, é uma apropriação. Você entende que Jesus morreu na cruz por você. Jesus já pagou o preço de salvação pela sua vida. A Bíblia diz que tudo já foi consumado na cruz.
que os nossos pecados, eles foram crucificados, eles foram ali pregados em Jesus. Aquela cruz, ela tinha sido feita para nós, mas, no entanto, Jesus tomou aquela cruz para si. Sabe o que eu acho interessante? Que quando Jesus ia ser crucificado, tinha um ladrão que ia ser condenado. O nome dele era Barrabás. E foi feita uma moeda de troca ali, né? Pilatos pegou Barrabás e levou até a multidão e perguntou: vocês querem que eu crucifique Barrabás ou a Jesus? Eles pediram para que Barrabás fosse solto e Jesus fosse condenado. Sabe o que eu acho interessante? Que um pecador foi liberto para que um inocente fosse condenado. O sacrifício de Jesus na cruz já estava valendo ali, naquele momento. Aquela cruz não foi feita para Jesus. Aquela cruz foi feita para Barrabás. Aquela cruz foi feita para o ser humano. Nós é que tínhamos que ter morrido na cruz. Porque Adão e Eva pecaram. Então, por causa disso, o pecado entrou, né, na linhagem de toda a humanidade. Então, o correto seria que Deus condenasse todos nós. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão, tão poderosa, de uma maneira tão, assim, que nós não podemos explicar em palavras humanas, que ele deu o seu único filho para que ele viesse a esse mundo e morresse na cruz em nosso lugar. Então, o que eu preciso fazer hoje? O que você precisa fazer hoje como cristão? Tomar posse desse sacrifício e entender que a sua vida não é mais a mesma, que você não vai mais viver de qualquer maneira, sabe? Que você não está mais como uma folha ao vento, sabe? Lembra aí naquele tempo em que você não conhecia Jesus? Eu me lembro do tempo em que eu não conhecia Jesus. A minha vida, ela não tinha um destino, ela não tinha nem mesmo um sentido. No entanto, no momento em que eu conheci Jesus e que eu entendi o sacrifício de Jesus na cruz, eu entendi que a minha vida tinha um propósito, que eu vim a esse mundo por um propósito, que eu tinha uma missão aqui nessa jornada chamada vida e que eu tinha um lugar pelo qual Deus tinha preparado para mim. Então, minha vida existia, né? A partir dali, minha vida tinha um sentido, porque eu entendi para que eu vim a esse mundo, por que eu estou passando por esse mundo e para onde eu vou. Nós precisamos entender isso. E o batismo é o nosso testemunho da identificação com Cristo. Então, você testemunha que você se identifica com Cristo. E ele revela não apenas que eu tenho fé, mas que tipo de fé eu tenho. Veja o que as Escrituras dizem, lá em Romanos, no capítulo 6. Ou porventura, ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha só que coisa interessante, que versículo tremendo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Entenda isso, quando você descer as águas, não se esqueça disso. Quando você estiver descendo ali, sabe, naquele momento tão especial, lembre-se que você está sendo sepultado com Cristo. Você está sendo sepultado com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo, no momento em que você levantar, como Cristo ressuscitou, naquele momento em que você se levantar das águas, você estará ressuscitando como Cristo ressuscitou dentre os mortos para a glória do Deus Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Você entende que a partir daqui, a partir do batismo, a partir dessa decisão tão tremenda, você passará a andar em novidade de vida. Porque a Bíblia diz o seguinte, que Deus faz nova todas as coisas. Todos os dias, Deus está fazendo algo novo. Então, Deus, ele vai fazer algo novo na sua vida.
Você vai passar por muitos processos, mas esses processos que você vai passar serão processos numa crescente. Você vai estar crescendo, você entende? Você vai estar crescendo, sabe? Os seus processos serão para levar você a níveis maiores de fé, a níveis maiores de relacionamento com Jesus, a níveis maiores de libertação. Você já está passando por esse processo de libertação, sabe? Coisas que não pertencem ao Senhor, que não estão alinhadas com a palavra de Deus na sua vida. O Espírito Santo, ele já está fazendo isso, trazendo essa novidade, tirando aquilo que não é dele da sua vida. Eu me lembro que quando eu me converti, tinha coisas que eu fazia, por exemplo, alguns tipos de roupa que eu usava, que ninguém pediu para que eu deixasse de usar aqueles tipos de roupa, que era sensual, que era, sabe, muito decotado. Ninguém pediu para que eu parasse de usar. Mas chegou um dia que eu me lembro disso claramente, em que eu fui colocar uma determinada roupa que era muito curta. Eu me lembro que era um shortinho assim, muito curto. Eu me senti tão incomodada. Eu me senti tão mal. E eu olhei aquilo, sabe? Eu olhei para aquilo, era como se aquilo não fizesse mais parte de mim. Aquilo, era como se aquilo não fizesse mais parte da nova pessoa que eu estava me tornando a partir do momento em que eu aceitei Jesus, a partir do momento em que eu me batizei. Por quê? Não foi ninguém que pediu para mim, foi o Espírito Santo que me convenceu. Foi o Espírito Santo, porque a partir do momento quando nós aceitamos a Jesus e confessamos a Jesus, sabe o que acontece? O Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós. Ele vem morar dentro de nós. Porque a Bíblia diz que ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. No Velho Testamento, a glória de Deus vinha no templo, na tenda, no tabernáculo. Mas no novo nascimento, a partir do sacrifício de Jesus na cruz, ele não habita mais em tabernáculos. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos entender? Que nós não podemos mais tratar o nosso corpo de qualquer maneira. Sabe? Olha para você ver como isso é sério. Até mesmo um exemplo que eu vou te dar, bem cotidiano. Até mesmo como você trata o seu corpo em relação à sua saúde. Quais os tipos de alimento que você come? Se você come coisas que vão entupir as suas veias, sabe? Que vai aumentar o seu colesterol, que vai, sabe, trazer obesidade, que não vai trazer uma boa saúde. Sabe qual a consciência que nós temos que ter? Que nós estamos maltratando o templo do Espírito Santo. Quando nós pecamos contra o nosso corpo, quando nós fazemos coisas com o nosso corpo que é pecado, nós estamos pecando contra o templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós não podemos andar de qualquer maneira. Nós não podemos falar de qualquer maneira. Nós não podemos nos comportar mais de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque a partir do momento que nós confessamos a Jesus, que nós nos batizamos, sabe o que acontece? As pessoas que estão aí fora, que ainda não confessaram a Jesus, os nossos familiares, que ainda não têm o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, eles vão começar a nos observar, eles vão começar a nos avaliar. Então, o que acontece? Nós vamos passar a ser uma carta que as pessoas vão ler. Ah, mas como assim, pastor? Uma carta? Sim, essa carta é através do meu testemunho. É através da maneira como eu vivo. É através da maneira como eu falo de Jesus. A minha maneira de falar, de me comportar, de agir, tudo isso fala de Jesus na nossa vida. Porque se eu sou alguém iracundo, raivoso, que xinga, que fuma, que bebe, as pessoas vão olhar e vai dizer, uai, mas você não tem uma aliança com Jesus agora? Como que você está vivendo dessa maneira? Então, o que eu quero te dizer, sabe, nessa parte aqui, nesse momento, é que você agora tem um dono. E esse dono se chama Jesus Cristo. Você agora tem um corpo
que não é mais a habitação de demônios, mas é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, talvez a maneira como nós vivíamos antes, a maneira como nós nos comportávamos antes, como nós falávamos, talvez não se encaixa mais nessa nova fase da nossa vida. Talvez não se encaixa mais daqui em diante. E eu quero te falar que assim, eu não estou aqui para colocar peso sobre ninguém, não é essa a nossa intenção. Mas o que eu quero te dizer é que você agora tem um amigo chamado Espírito Santo. E ele vai te ensinar todas as coisas. Então, aquilo na sua vida, eu falo isso pela minha própria vida. Até hoje é assim. Quando eu falo algo que eu sei que não agradou ao Senhor, sabe? Quando eu falo algo que talvez eu nem percebi que não agradou ao Senhor, é como se uma luzinha acendesse dentro de mim. Sabe aquele sentimento que você tem, às vezes, quando você diz algo, ou quando você faz algo, que você sente assim, nossa, eu não deveria ter feito isso. É como se o Espírito Santo acendesse uma luz dentro de você, te mostrando, sabe aquele pisca-alerta, pem, 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 algo está errado, dizendo para você, essa vida não combina mais com você. Esse tipo de atitude não combina mais com você. Sabe por quê? Porque Deus quer te levar a um nível mais alto de intimidade com Ele. Existem 3 tipos de batismo. O batismo nas águas, ser batizado nas águas, o batismo no Espírito e o batismo no fogo. Sabe o que é o batismo no fogo? É um batismo que Deus traz sobre nós, que é um batismo de santidade. Esse fogo fala de santidade, de uma vida de santidade que nós vamos passar a ter daqui em diante. Você entende? O que nós precisamos, o que você precisa a partir daqui, é desejar e orar. Senhor, eu quero ter uma vida diferente. Eu quero ter uma vida consagrada. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor através do Espírito Santo, desse relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Eu quero conhecer o Senhor através da Bíblia. A Bíblia para você não é mais um livro comum, um livro como todos os livros estão ali na estante da sua casa. A Bíblia diz, Jesus falou para os discípulos que a palavra dele é espírito e vida. Para pensar aqui comigo. Espírito e vida. Sabe o que é isso? Essas palavras são vivas. Olha que coisa interessante. Não é como um livro comum. Esta palavra, quando nós lemos, ela produz vida em nós. Ela produz, sabe, um desejo de sermos melhores. Ela produz algo dentro de nós. Por quê? Porque ela entra dentro de nós quando nós lemos, quando nós entendemos. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós não estamos lendo sozinhos. O Espírito Santo que habita em nós, é ele que traz a revelação da palavra. Quando nós estamos lendo, a Bíblia começa a saltar diante dos nossos olhos. Sabe por quê? Não é uma inteligência superior que eu ou você tem, não. É o Espírito Santo em nós que faz essa palavra saltar e abre os nossos olhos e de repente você fala, uau, que revelação é essa? É isso que acontece. E é essa novidade de vida que Deus está trazendo para nós. Quando nós imergimos alguém na água, estamos simbolicamente, olha só, declarando que essa pessoa foi sepultada com Jesus e ao levantarmos essa pessoa das águas, estamos reconhecendo que ela já ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida. Portanto, o batismo é onde reconhecemos que tipo de fé temos. Uma fé que se identifica com Cristo e sua obra na cruz. Agora, quem pode ser batizado? Olha só, vamos entender. Quem é que pode ser batizado? Para quem é o batismo? A explicação anterior responde essa indagação. Para todo aquele que se identifica pela fé, olha só, todo aquele que se identifica pela fé com o sacrifício de Cristo na cruz, depois de ter reconhecido por fé a obra de Cristo, né?
depois de ter reconhecido a obra de Cristo, quando a pessoa passa a estar apta para o batismo? Em que momento que essa pessoa passa a estar apta para o batismo? Quanto tempo ela tem para ter uma vida cristã e poder ser batizada? O que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia responde com clareza a essas questões. Onde? Lá em Atos, no capítulo 8, no versículo 30 a 39. Nós lemos acerca do primeiro batismo cristão. Eu quero ler com você essa passagem que está lá em Atos. Atos, capítulo 8, versículo 39. Deixa eu achar aqui Atos. Atos, capítulo 8, 8:30. Deixa eu ler aqui para você. Atos, capítulo 8, fala, versículo 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Filipe estava acompanhando a carruagem de um eunuco, de um etíope eunuco, tá? Ele estava acompanhando a carruagem do etíope eunuco e ele começou a ouvir o que aquele eunuco estava lendo. Ele estava lendo uma passagem do Velho Testamento. E aí ele diz assim, versículo 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendeste tu que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Deixa eu abrir um parêntese aqui bem interessante. Essa aqui foi a primeira Bíblia de estudo que surgiu. Por quê? Porque o etíope estava lendo o Velho Testamento e não tinha ninguém que mostrasse para ele, que ensinasse para ele o que queria dizer aquela passagem. E Filipe começou a ensiná-lo. E aí o versículo 32 diz o seguinte: E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como esta mudo o cordeiro... gente, deixa eu tirar meu óculos, que eu não enxergo de perto com óculos, não. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água. Que impede eu de ser batizado? Olha só, o eunuco estava lendo as escrituras. Filipe explica para ele sobre as escrituras, sobre a passagem que ele estava lendo, e explica para ele, ele encontra água. E o próprio eunuco questiona Filipe: Nós temos aqui água. Tem alguma coisa que me impede de ser batizado? Eu creio no que a palavra está dizendo. E aí, continuando, né, versículo 37 diz: E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Olha só, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e, descendo ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e ele não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Olha só que coisa interessante. O que diz aqui? Lemos acerca do primeiro batismo cristão apresentado aqui nessa passagem, em maiores detalhes, né? E nesse texto temos um modelo para a forma de batismo. Olha só, aqui tem um modelo para a forma de batismo. Era ensinado aos novos convertidos, o que nos faz saber que ninguém deve demorar para ser batizado após ter feito a sua decisão de servir a Jesus. Que interessante, né? Além disso, vemos também qual é o critério para que alguém se batize. Qual que é o critério?
Quando o etíope pergunta: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? A resposta de Filipe vem trazendo luz para o quesito básico para o batismo. É lícito, se creres de todo o coração. Você crê de todo o coração? Então é lícito que você seja batizado. É lícito que você desça as águas. Quando a pessoa foi esclarecida sobre a obra e não sobre a pessoa redentora de Jesus Cristo e crê de todo o coração, sem dúvida acerca disso, ela está pronta para ser batizada. Agora, quando que nós devemos batizar um novo convertido? Não há data estabelecida, somente os critérios que o recém-convertido deve apresentar. No caso de Filipe e o etíope, foi bem rápido, foi quase que imediatamente. Foi o tempo deles acharem água, um lugar onde eles pudessem entrar e Filipe batizar aquele etíope. Agora, como que deve ser esse batismo? A palavra batismo, baptismos, no grego significa imergir, mergulhar, colocar para dentro de. No curso da história, por várias razões, aparecem outras formas de batismo, como aspersão e abulação, quer dizer, tipo um banho. Entretanto, como o batismo é uma identificação com Cristo, eu me identifico com o que Cristo fez. Como essa identificação com Cristo em sua morte e ressurreição, e é exatamente isso que a imersão significa. Não praticamos outras formas de batismo. Quando Filipe batizou o etíope, eles pararam em um lugar onde havia água. A Bíblia diz que ambos entraram na água. Certamente aquele eunuco viajava abastecido com água potável. Se fosse o caso de praticarem a aspersão por água, né, aquela coisa de só jogar água na cabeça, certamente Filipe teria feito isso, porque o etíope carregava água consigo, ele levava água para beber, né? Ele tinha água suficiente, mas batizar é imergir, é necessário imergir. Então, eu quero te dizer o seguinte, você está fazendo a coisa certa, se batizando, descendo as águas, tomando essa decisão. Porque se você foi batizado somente quando você era criança, na igreja católica, nessa forma de apenas jogar água na sua cabeça, primeiro que não teve validade nenhuma, porque você não teve como confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, você não teve como se arrepender dos seus pecados, e a Bíblia diz que o batismo tem que ser um batismo de imergir completamente. Não foi à toa que João Batista se utilizou do Rio Jordão para batizar. João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão. Depois mudou o lugar de batismo para Enom, perto de Salim. E a razão para isso é descrita pelo apóstolo João em seu evangelho, porque havia ali muitas águas. Não há lugar específico para o batismo. E nós podemos batizar num rio, podemos batizar numa piscina. Existem igrejas que ela tem um batistério ali no pé do púlpito. Eu, quando eu fui batizada, foi na Assembleia de Deus e existia tipo uma piscina dentro da igreja, no pé do púlpito, onde as pessoas eram batizadas. Então, o importante é que você seja um lugar que tenha água suficiente para nós sermos imergidos. Jesus mandou fazer discípulos e depois batizá-los. A ordem já subentende que quem faz o discípulo tem autoridade para batizá-lo. Filipe era apenas um diácono fazendo o trabalho de evangelista, não era o pastor da igreja, mas o que Filipe fez? Batizou aquele etíope. E lá em Atos capítulo 2, versículo 28 diz: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só que coisa tremenda. Depois do batismo nas águas, aqui em Atos está dizendo que quando nós recebemos o batismo nas águas, nós recebemos também o dom do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então, o batismo, ele é esse selo de fé, e é esse selo de que o Espírito Santo já está habitando dentro de nós, de que ele já faz parte da nossa vida, né? De que ele já é o nosso amigo diário. Para finalizar, eu quero dizer aqui para você que
Lá em Atos, capítulo 19, versículo 5 diz: E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor. Então, quando nós nos batizamos, quando você for batizado, você estará sendo batizado não no nome do pastor Felipe, nem do pastor Negueb, nem do bispo JB. Você estará sendo batizado em nome do Pai, porque você tem um Pai que está nos céus, o seu Deus, Deus Pai. Você estará sendo batizado em nome de Jesus Cristo, nome ao qual foi dado toda a autoridade nos céus e na terra, e você estará sendo batizado em nome do Espírito Santo, aquele que habita dentro de você. Olha que coisa tremenda. Quando Jesus citou o Pai, Filho e Espírito Santo no batismo, o fez dizendo que, em nome deles, se deveria praticar o batismo, e não repetindo sua frase, Pai, não é nome, é um título que indica uma posição. Filho também não é nome, é um título que indica uma posição. Qual é o nome a qual Jesus estava se referindo e se refere à Trindade na Terra? É o seu próprio nome. Alguns alegam que batizar só em nome de Jesus é negar a Trindade, mas para os apóstolos era sinônimo de obediência à comissão de Cristo. Então, o que eu quero te dizer? Que você está vivendo um novo tempo e uma nova fase na sua vida. No domingo, no dia 10, sabe, você terá aqui muitas testemunhas físicas, mas sabe o que é mais lindo? Preste atenção nisso. Você terá também muitas testemunhas espirituais que estarão testificando e estarão glorificando a Deus pela sua vida, por aquilo que você decidiu fazer. Sabe por quê, queridos? Amigos e amigas que estão aí do outro lado. A Bíblia diz o seguinte, que quando nós confessamos a Cristo, nós somos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Você não é mais qualquer pessoa, você não vive mais de qualquer maneira, você não, sabe, quando as regiões celestiais, quando os espíritos malignos ou os anjos olham para você, eles conseguem enxergar e identificar a autoridade de Jesus que está sobre a sua vida. Quando eles olham para você, eles não veem mais simplesmente você, mas eles veem o sangue de Jesus que agora está te cobrindo. Quando eles olham para você, eles conseguem enxergar que você agora está vivo, você não está morto mais nas suas obras, nos seus pecados, nos seus delitos, mas você agora está vivo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, é um pouco diferente fazer uma aula online, pelo fato de não ter a participação de vocês. Eu queria agora deixar aqui aberto né, se alguém tem alguma dúvida, gostaria de perguntar alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida? Estão todos aí? Amém? Alguém pode dizer um amém? Cadê o povo? Amém, amém. Amém, gente. Que bom. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Isso, eu vou falar onde vai ser o batismo, que horas que vocês precisam estar aqui, tá bom? Eu só queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, se tá tudo ok. Alguma pergunta? Ninguém? Vamos lá, gente, o batismo, nós vamos colocar essas informações também nesse grupo, tá? Que foi criado hoje. Então, assim, qualquer dúvida vocês podem perguntar lá naquele grupo. Mas o batismo será no dia 10 de outubro, sem ser esse domingo agora no outro, na conferência, né? Nós vamos estar na conferência, a conferência vai começar do dia 7 ao dia 10 de outubro. No dia 10 vocês vão estar sendo batizados. O batismo será às 17 horas, aqui na igreja, Comunidade das Nações de Alphaville, na na Alameda Tocantins, né? Endereço, eu acredito que todos vocês tenham, mas a gente vai colocar o endereço lá no grupo,
para caso vocês queiram mandar para algum familiar, alguém que vocês gostariam que viesse no batismo, então a gente vai estar colocando lá. Vamos colocar também a localização, tá bom? Para vocês enviar para algum familiar de vocês. Qual o horário que você deve estar aqui no domingo? Às 16 horas, tá bom? É importante que você chegue às 16 horas. Por quê? Para que a gente tenha um tempo, que nós vamos começar o batismo às 17 horas em ponto. Então, às 16 horas, você tem que estar aqui na igreja. O que você vai trazer? Você vai trazer toalha, você vai trazer chinelo, você vai trazer, se você, né, acredito que você não vai vir já com a roupa do batismo, mas você pode vir para se batizar, você pode trazer uma roupa que não seja transparente, de maneira que quando você molhar, ela não vai ficar transparente. Apesar que nós vamos, né, entregar uma bata para você, você vai vestir uma bata por cima dessa roupa que você vai estar usando. Então, a roupa tem que ser uma roupa que quando molhar não fique transparente, tá bom? Então, uma roupa, chinelo, toalha, tá? E a roupa que você vai vestir para você participar do culto às 18 horas. Então, você já vai vir para o batismo, vai se batizar e já vai ficar para o culto às 18 horas. Por quê? Porque nós vamos ter a ceia, né, nesse culto das 18 horas, e você já vai participar da ceia. Olha só que coisa tremenda. Vamos estar em festa, conferência, Cláudio Duarte, batismo nas águas e Santa Ceia. Que bênção, que momento especial que Deus reservou para você ser batizado. Um dia de festa, né? Não que os outros batismos não serão, mas eu penso que o seu primeiro, acho que tem aquele gostinho diferente, aquela, sabe, aquela sensação diferente, né? Então, assim, e qualquer dúvida você pode colocar lá no grupo, tá? Alguém perguntou aqui, pastora, para os nossos familiares, eles precisam fazer o ingresso para ver o batismo? Na realidade, eles precisam fazer o ingresso para participar do culto, tá bom? Para ver o batismo, não. Porque o batismo ele vai ser do lado de fora, não vai ser dentro do templo, tá? Nós estamos decidindo mais ou menos o local que ele vai ser ali no estacionamento. Então, qualquer familiar pode vir e participar, tá bom? Mas aí, claro que você vai fazer o convite para esse familiar seu já aproveitar e participar do culto. Vai falar para ele que o pastor Cláudio Duarte vai estar pregando, então ele já participa do culto, já, sabe? Olha só, que momento incrível de festa e de celebração, né? Então é isso. E mais alguma coisa? Não, acredito que seja só isso mesmo. Qualquer coisa, se por acaso eu estiver esquecendo alguma coisa, acredito que não, vou estar colocando lá no grupo. Tudo bem? Então, espero você no domingo, dia 10, às 16 horas, para esse novo tempo e esse novo momento na sua vida, tá bom? Mas antes de encerrarmos, eu gostaria de fazer mais uma vez, porque vai que talvez alguém aqui não tenha confessado a Jesus. Porque, assim, sabemos que você já entregou o seu coração para Jesus, mas a Bíblia diz o seguinte, que nós cremos e confessamos com a nossa boca. Então, talvez se você em nenhum momento, ou talvez não tenha vindo na frente na igreja em algum apelo que tenha sido feito, você gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou talvez alguém não tenha feito uma oração de confissão com você, eu gostaria que nós fizéssemos agora antes de encerrarmos. Tudo bem? E se você já fez, faz de novo. É bom, né? Nós precisamos reafirmar isso a Jesus todos os dias da nossa vida. Amém? Então, feche seus olhos aí onde você está. Eu vou orar e você repete, tá bom? Diz assim, Senhor Jesus, pode repetir, meninas. Senhor Jesus, eu quero, nesse momento, confessar o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu estou declarando diante das testemunhas físicas e espirituais que o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor veio a esse mundo em carne, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. E eu recebo
o Senhor como meu Salvador. Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Conduz a minha vida, conduz a minha caminhada, conduz todos os meus pensamentos. Eu quero, nesta noite, levar cativo cada um dos meus pensamentos à obediência de Cristo Jesus. Eu estou entregando toda a minha vida, todo o meu ser. Eu estou entregando o trono da minha vida, o centro, o meu coração a Jesus. Jesus, pode tomar o lugar que é teu na minha vida e no meu coração. Eu te agradeço por esse novo tempo, por esse novo momento. Eu te agradeço por esta nova fase. E muito obrigada, Espírito Santo de Deus, pela novidade de vida que o Senhor está trazendo para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer falar alguma coisa, meu bem? Então é isso, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus.